pai não contou. Como é que foi? Pois é, Tânia. Bom, esse é o meu terceiro livro, né? Soldado Silva, As Jornadas de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Essa é a abordagem mais, assim, explícita sobre a memória afetiva que eu tenho desse assunto lá em casa. Porque o nosso pai, ele falava muito pouco sobre o assunto, né? Mas a gente tinha os objetos e essa história dele ter participado da Segunda Guerra Mundial, que era um negócio que a gente via na televisão, nas séries, nos filmes de televisão e tal, nos documentários. E aí, esse meu interesse pelo tema, ele sempre passou pela figura do meu pai. Os outros livros que eu escrevi também foram assim, né? E a minha dedicação pelo tema foi uma tentativa de fazer, de alguma forma válida, né, a experiência desses caras todos que foram lá, que nem o meu pai, que eram moleques de 20 e poucos anos, que tiveram que ir para a Segunda Guerra Mundial. Cara, isso é qualquer coisa de incrível, né? E o Brasil teve uma participação que é modesta, porém não é desprezível. É uma coisa que foi importante na nossa história recente, né? A tomada de lado, né, dentro daquele cenário. O Brasil, quando entrou na guerra, era 1942, ainda não se sabia quem ia ganhar a guerra. Então a gente apostou numa ideologia. Ainda bem que apostamos no lado certo, né? Exatamente, apostamos no lado certo e tudo. Enfim, é uma história que me consome até hoje. É um negócio assim que passa muito pelo lado sentimental, né? A memória do meu pai, né? E o pouco que ele falava. Então, essa tentativa de resgatar o Soldado Silva, ela continuou nos meus outros livros, né? Desde o primeiro, eu fiz alguns documentários também, e basicamente é tentar mostrar para todo mundo o que significou a nossa participação, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, eu fiz uma espécie de um jornalismo histórico, né? Para todo mundo entender o que era o Brasil no final dos anos 30, no começo dos anos 40, já se falava em globalização, já se falava em muita coisa que hoje em dia é muito presente nas nossas vidas, né? Então é uma tentativa de fazer as pessoas entenderem o que significou um episódio que tem páginas interessantíssimas na nossa história. E como eu costumo falar de uma forma mais genérica, eu escolhi esse parafuso aí para apertar na nossa história. O Brasil tem uma história muito rica que até hoje a gente não soube valorizar direito, porque o Brasil sempre tem essa desculpa de ser um país muito jovem e ficar todo mundo olhando para o futuro e a gente acaba não valorizando muito o passado, entendendo, né? Quero aprofundar mais essa questão da nossa participação na Segunda Guerra e a importância da Segunda Guerra, né, que nos livrou de uma expansão nazista. Uhum. Mas, João Baroni, mas e aí? E os dados assim que você traz no livro, já que é a trajetória do seu pai, claro, que é uma trajetória que muitos outros pracinhas também tiveram, mas ali com foco no seu pai. Como foi fazer esse resgate com esse foco tão pessoal e tão afetivo, né? Bom, você falou tudo agora, foco. Falar em foco, falar em quê? Fotografia. E lá em casa a gente tinha um álbum de fotos que meu pai tirou quando a guerra acabou. Os brasileiros levaram quase 3, 4 meses para voltar para o Brasil, né? Então, quando a guerra acabou, ele teve como comprar uma câmera e tirar fotos e tudo. Então, a gente tinha lá em casa um álbum de fotografias daqueles grandes, né, e tal. E infelizmente esse álbum foi roubado, numa circunstância lá que a nossa casa foi roubada, foi arrombada uma vez, e esse álbum sumiu. Mas a minha sorte é que os negativos estavam guardados. Uau. Então eu tentei fazer um restauro, né, dessas imagens para constar aqui nesse livro, e é o que ele traz aqui, uma história com essas imagens, né, que negativos estavam muito depauperados assim, e tal. E a gente restaurou essas imagens e eu aproveitei para dar um pouco mais de conteúdo. Eu fiz um álbum com os objetos que sobraram que o meu pai trouxe da guerra: o capacete, as medalhinhas de identificação, as polainas, alguns elementos ali do uniforme, a cobrinha da FEB, que era um negócio meio artesanal, cada soldado fazia a sua. Então eu acabei conseguindo botar aí um livro de imagens que são imagens sentimentais assim dessa história. Algumas fotos não estão muito bem tiradas porque não era ele que estava tirando, as fotos que os amigos tiraram estavam meio fora de
entendi. foto. As dele eram boas, as dos amigos As nem dele sei. estavam boas, né? As fotos que ele tirou, ele conseguiu tirar direito. Mas, enfim, aí vira uma espécie de um arcabouço ali, emocional, com essas imagens. E eu acabei também fazendo um pequeno trabalho de resgate do que aconteceu com ele durante esse tempo que ele estava em combate. Então, é isso que eu fiquei curiosa. Como é que você fez isso? Porque nem tudo é a partir do relato dele, né? Sim, sim. Meu pai falava de uma forma muito elevada sobre a participação dele na guerra, porque ele nunca ia falar para os filhos se ele matou alguém, ou se ele deu tiro em alguém, é claro, né? Ele era um cara muito sensível. Ele jamais falaria isso pra gente, né? Mas vocês perguntavam. Ele falava, pai, você já matou alguém? Não, lá na guerra a gente dava uns tiros pra cima, os alemães já vinham de mão pra cima, Ah, tá. não falou nada assim, né?